Oi, tudo Olá, bem? tudo bem? Tudo É um bom, prazer e você? conhecê-la. Tudo bem. Prazer, né? Nos conhecemos pela internet, não é? É mais um contato que surge aí pela internet. Pois é, eu fiquei muito admirada quando eu vi um artigo seu falando sobre marketing jurídico, aí eu conheci o seu canal no YouTube, e aí foi quando eu entrei em contato com você para ver se você gostaria de vir aqui para enfim, compartilhar um pouco do seu conhecimento. Eu vi que é muito rico, as coisas que você posta são muito ricas, e eu espero que assim, você esteja feliz, né, Ah, que de bom. fazer aqui com a gente. Eu queria, assim, antes da gente entrar no tema, você mora na Polônia, né? Você trabalha aí, Sim, você trabalha com o sim. quê? Os seus clientes são daí, são aqui do Brasil? Como é que funciona? Não. Então, vou fazer uma breve apresentação aqui para quem não me conhece. Eu me chamo Mayara Trombini, eu sou especialista em marketing jurídico. Eu não sou advogada, eu sou da área de publicidade com especialização em marketing. Atuo na área de marketing há 11 anos e nos últimos 6 anos eu tenho trabalhado apenas com segmento jurídico. Então, eu abri um negócio em 2016 segmentado ao público jurídico. Então, em 2018, eu me mudei para a Polônia. Eu já tinha a minha empresa no Brasil, né? Não tinha uma sede fixa, mas trabalhava home office. Então, eu atuo para o Brasil. Eu não trabalho aqui na Polônia e atuo somente para o Brasil, mantenho os meus negócios lá. Então, eu me tornei uma empreendedora digital. Há quase 2 anos empreendo digitalmente aqui da Polônia. E tem sido uma experiência incrível porque através da internet a gente consegue, né, manter negócios no mundo todo, né? Eu não dei saída definitiva do Brasil, sigo, né, tendo minha Uhum. empresa lá, contribuindo, mas atuo de forma remota. E é muito bacana também essa experiência, né? Não sou uma nômade digital porque eu tenho minha residência fixada na Polônia. Se eu ficasse migrando de país para país, eu seria uma nômade digital, mas atuo aí com trabalho remoto. Vários conceitos aí que a gente, quando nós não estamos, pelo menos eu não estou acostumada, né? E é bom a gente ouvir de quem É, lida com essa questão digital já há um tempo e com sucesso, né? Porque a gente consegue ver que o seu nome é procurado, sim. inclusive o que eu tomei conhecimento foi de um artigo que você fez para o Jus Brasil. Sim, Então, assim, sim. são mecanismos que não só vários profissionais da área jurídica, não só os advogados, podem correr atrás para ter esse reconhecimento, né? Exatamente. Exatamente. Antes de eu me mudar, né, houve todo um planejamento de estruturação de marca. Então, eu já tinha um planejamento para sair do Brasil. Então, eu estruturei a minha marca, o meu negócio, Uhum. com foco nessa mudança. Então, eu comecei a criar artigos para a imprensa. Como eu sou gaúcha, saiu muito nos jornais do Rio Grande do Sul os meus artigos. Eu ministrei 8 edições do curso Redes Sociais para Advogados de forma presencial. Fui para a Bahia, fui para o Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul, fiz em Porto Alegre, Caxias do Sul. Uhum. Então, assim, eu estruturei todo o meu negócio com foco nesse plano de sair do Brasil. Inclusive, eu tenho falado muito isso no meu canal do YouTube, nas minhas redes sociais, sobre essa possibilidade de trabalhar de forma remota de qualquer lugar do mundo. Independentemente do setor, né, na própria advocacia, é possível sim um advogado morar fora e trabalhar, né, com consultoria online, ou até mesmo produzir conteúdos jurídicos, né? Tem tantos sites que você cria um artigo e vende o seu artigo por R$ 200, R$ 300, e aí você monetiza o seu conhecimento. Então, existem possibilidades, né, nesse mundo remoto. Legal. É bom ouvir de quem tem o conhecimento e a prática, né? Sim, sim. Vamos então dar início aqui à exposição. Sim, Nosso tema de hoje vai sim. ser personal branding aliado ao marketing de conteúdo na advocacia, certo? Isso aí Isso. foi até uma coisa que a Mayara moldou. Eu tinha conversado com ela sobre marketing pessoal, aí depois eu fui ver que marketing pessoal não é a mesma coisa não é exatamente a mesma coisa do que personal branding. É isso mesmo? É, Mayara, você pode como que explicar? eu vou estruturar aqui, né, para explicar Uhum, para as pessoas que não têm tanto conhecimento dessa parte, né? Então, brand é marca, né? O termo marca em inglês. Branding
é o sentimento que a sua marca transmite para o consumidor final, para o público-alvo, né? E quando a gente fala de branding, a primeira marca que eu posso trazer como exemplo é a Coca-Cola, que trabalhou isso e segue trabalhando durante muito tempo, né? Eu lembro de quando eu era criança, de ver os comerciais da Coca-Cola no Natal, a neve, o caminhão passando. E como hoje eu moro na Polônia, no Natal tem neve. Então, o que me remete a essa lembrança, a esse sentimento? Quando teve o Natal agora, esse último, eu me lembrei da propaganda da Coca-Cola. Então, esse sentimento que gerou na minha cabeça é chamado de branding, porque ele tem um conjunto de elementos, desde a marca, que é o logotipo, a comunicação, a questão sensorial. Quando a gente entra numa loja e sente aquele cheirinho bom, aquele perfume, isso se chama marketing sensorial. As lojas, elas trabalham com esse tipo de marketing para atrair consumidores. Então, essas lembranças, esse sentimento é chamado de branding. E o personal branding é outra coisa. Ele surgiu, esse conceito de personal branding, ele surgiu em 1997 pelo autor Tom Peters. E o que o Tom Peters diz? Que o branding, agora eu vou ler aqui para ficar bem claro a introdução dele. Ele salienta que você deve ser CEO da empresa chamada você, e que uma marca pessoal pode ser gerenciada e administrada, assim como uma marca corporativa. Então, nós somos CEOs das nossas próprias marcas. Então, a partir do momento que a gente se coloca à disposição no mercado, a gente tem uma marca, independentemente se nós temos um negócio ou se nós atuamos no negócio de terceiros. Então, muitos advogados me procuram perdidos porque eles não sabem se eles devem trabalhar, né, a marca pessoal deles estando em um escritório de terceiros. E o que eu oriento? Que você deve trabalhar a sua marca pessoal sempre, porque você nunca sabe o dia de amanhã. Então, você tem que falar sobre o que você faz, você tem que estruturar a sua imagem no mundo digital, construir networking, né, para que você seja lembrado. Então, o personal branding é toda essa construção da marca pessoal. Você vai gerenciar a sua marca pessoal, independentemente se você está contratado ou você tem um negócio. E dentro do gerenciamento da marca pessoal, é importante que as pessoas saibam o que você faz, né? As pessoas precisam entender o que você faz, qual o propósito da sua marca, né? Ou qual o seu propósito no mundo. Hoje em dia, muitos advogados, eles criam redes sociais, perfis nas redes sociais, e não sabem nem o que publicar, né? Então, assim, o personal branding, ele é importante porque você precisa ter toda essa questão de alinhamento, tanto no físico quanto no online. Então, quando você gera a sua marca no mercado, você precisa, né, ter esse alinhamento. Não adianta você sair na rua e fazer algo ilícito, ir para as redes sociais e mostrar, né, outra imagem. Então, tem que ter uma coerência entre os dois posicionamentos, tá? E também é importante que você transmita, né, o propósito da sua marca. Dentro da questão do personal branding, existe um teste chamado teste de projeção da imagem. Muitas pessoas fazem nas redes sociais. Vocês já devem ter notado, ter visto algumas pessoas publicando a seguinte pergunta: como você me enxerga? Descreva algum adjetivo relacionado à minha imagem. Isso é um teste de projeção da imagem. Quando a gente capta algumas ideias, alguns pensamentos de outras pessoas através da nossa imagem, a gente consegue estabelecer estratégias para a marca pessoal. Então, por exemplo, se eu faço esse teste de projeção da imagem nos stories do Instagram, como você me enxerga? Né? Diga algo a respeito da minha pessoa. Aí a pessoa vai colocar lá: você é competente, você é otimista. Aí, através desse teste, você vai compilando todas essas respostas e você consegue enxergar como as pessoas estão te enxergando, que imagem você está transmitindo para o mercado, né, para as pessoas que convivem com você. Outro teste interessante para identificar a imagem que você está transmitindo no mercado
é perguntar para parentes e amigos também, né? Pelo próprio WhatsApp, ou perguntar na mensagem box, fazer essa pesquisa justamente para identificar e melhorar alguns pontos. Porque às vezes a gente acha que está transmitindo alguma coisa e está transmitindo totalmente o oposto, né? Então, A por isso que é recepção está sendo diferente, né? então, por isso que é importante, sabe, ter todo esse alinhamento de marca pessoal e utilizar essas ferramentas. Dentro da marca pessoal, é muito importante também cuidar a imagem, tá? A comunicação com o público. Qual tipo de comunicação você está tendo com o seu público, tá? Hoje em dia é muito se falado na comunicação não violenta. Existem muitos livros a respeito disso. Por quê? Porque na internet todo mundo é juiz, né? Todo mundo acha que pode comentar e ser grosseiro e Conhecedor de responder tudo, né? Incrível. e julgar todo mundo. Então, assim, a comunicação não violenta é um dos pontos muito importantes quando você está gerenciando a sua marca, né? Qual é o tom de voz que você se comunica com o seu público? É um tom de voz mais informal? É um tom de voz mais formal? Ou você é um pouco mais acelerado? Eu, por exemplo, eu sou bem acelerada, né? Então, assim, às vezes até eu tento ser um pouco menos, mas dependendo da quantidade de café que eu tomar no dia, eu vou ficar um pouquinho mais acelerada. Então, assim, tem que cuidar. Também tem a questão da comunicação honesta, né? Você é uma pessoa honesta, você se comunica de forma honesta com o seu público, né? Porque às vezes a gente pode transmitir uma comunicação que não é verdadeira, como é a questão do próprio storytelling, né? Nesse último artigo, que eu acho que foi o que você leu, eu falo sobre a questão do storytelling real, né? Para quem não sabe, storytelling é o ato de contar histórias, né? E a gente vive nesse mundo há muito tempo, né? Porque a gente assiste filmes, toda aquela questão de Hollywood, as novelas, né? Então, toda essa novela é baseada no storytelling, é uma história com início, meio e fim. Então, assim, hoje em dia no Instagram existem muitos profissionais que fazem textos só contando histórias. E aí tem muito texto contando história que às vezes pode ser irreal, principalmente relacionadas ao sucesso muito rápido, né? Porque a gente sabe que sucesso leva tempo, precisa trabalhar muito para conquistar, né? Para se tornar aí uma referência. Então tem que cuidar esse ponto também. Então o storytelling também ele entra aí dentro dessa comunicação, tá? Então a comunicação com o público é um dos principais pontos na projeção da imagem, do personal branding, da marca pessoal. E depois vem a linguagem, né? Você tem uma linguagem simples, é uma linguagem com jargões, sem jargões. A gente sabe que na advocacia, o juridiquês, ele prevalece em muitos advogados ainda, mas já está e aí tendo não consegue atingir o cliente, às vezes, né? Isso, mas já está tendo uma movimentação de advogados que estão conseguindo transmitir uma comunicação mais clara e objetiva. E é importante que se tenha em mente que você precisa alcançar, né, desde a pessoa que está varrendo a rua até o seu cliente potencial, né? Por que eu dou esse exemplo? Eu nunca me esqueço que quando eu trabalhava num escritório jurídico, porque antes de eu abrir a minha empresa, eu trabalhei como coordenadora de marketing num escritório em Porto Alegre e depois trabalhei em outro. Por isso que eu tenho experiência com marketing jurídico, né? Daí fui melhorando. E aí eu nunca me esqueço que uma gerente comercial de um jornal muito famoso do Rio Grande do Sul me disse que era importante essa questão da comunicação, porque muitos moradores de rua também liam o jornal, porque eles encontravam o jornal no lixo, né? Então, assim, como é importante a gente pensar numa comunicação abrangente, né? Ter empatia, mostrar que a gente consegue se preocupar com os outros também. Então, eu acho que isso é muito importante na advocacia, o advogado estar aberto a escrever, a produzir conteúdos mais amplos, né, com uma comunicação mais simples, tá? Acessível. Também outro ponto importante no quesito de cuidar da imagem, que faz parte aí do personal branding, é não misturar ideologias, tá? Não falar sobre ideologias nas redes sociais onde tem clientes, por exemplo, né? Isso é muito visto. Política, religião, deixa de lado, né? Exatamente, porque assim, a gente não pode misturar as situações, porque nem todo mundo pensa igual,
né? Imagina se eu ficasse expondo nas minhas redes sociais os meus pensamentos a respeito da política do Brasil, né? Muitas pessoas são a favor, outras não. Eu não posso ficar misturando. Então tem que cuidar desse tipo de coisa. Não é porque a opinião é contrária à sua que não pode vir a ser o seu cliente. Acho que são coisas totalmente diversas. Outro ponto importante, né? Cuidar publicações pessoais em perfis empresariais. Essa é uma dúvida constante, né? Uma dúvida constante que surge aí. Por quê? Porque tem se falado cada vez mais no quesito humanização. Só que o que a gente não pode confundir? A humanização, ela engloba a afetividade e o cuidado com o atendimento ao cliente, tá? Então, é você ser mais humano ao tratar com o cliente, é responder o cliente, é se colocar à disposição. Isso também engloba os seguidores, tá? É aparecer o seu rosto, mas a humanização não é superexposição. E existe uma certa confusão no meio jurídico, né, que é o meio aí que eu atuo, das pessoas misturarem muito isso. Então, humanizar relações não é ficar postando a foto do seu carro zero, né, ou a sua foto na principal classe do avião, né? Então, assim, a humanização é você ter afeto e ser uma pessoa que tenha empatia ali com os seus seguidores, com os seus clientes, tá? Então, cuidar publicações pessoais nas redes profissionais. Você pode, claro, mostrar o seu rosto, fazer vídeos, fazer lives, mas agora expor coisas muito pessoais até implica na questão de segurança e privacidade, né? Eu já atendi uma cliente que colocava a geolocalização do condomínio que ela morava. Então, isso é extremamente perigoso, porque a gente sabe que bandidos, eles também fazem pesquisas nas redes sociais. Né? Então, assim, nós mesmos fazemos pesquisas, né, em redes sociais. Imagina quem está interessado em saber. E a gente tem gente que dá de bandeja, né? Então, realmente é uma coisa a se preocupar, porque vê que o outro está fazendo, não tem problema. Não, mas tem. Exatamente, tem. Então, assim, são cuidados pequenos que as pessoas não têm, né? E as pessoas não se dão conta. Outro ponto, até falando de questões de segurança e privacidade, são aqueles joguinhos que tem no Facebook, e agora as pessoas estão fazendo, né? Porque estão com mais tempo. 4 coisas que eu gosto. 3 coisas eu gosto, uma eu não gosto. Essa tá rolando faz uns 2 dias no Facebook. Meu Deus, eles pegam os dados. Quando você acessa aquele joguinho, eles pegam os dados, né? Então, assim, você tá entregando ali de bandeja. Então, tem que cuidar dessas questões, né? Outro ponto aí da marca pessoal, do personal branding, é estabelecer uma presença digital ativa, tá? Estar presente, né, nas redes sociais, né, com o objetivo final. Então, se eu tenho um objetivo, por exemplo, eu sou um advogado que trabalha no escritório, mas eu quero abrir meu próprio escritório. Eu tenho que começar a trabalhar meu personal branding, minha marca pessoal, nas redes sociais. E como é que eu vou fazer isso, né? Eu vou falar sobre o que eu sei, vou escrever uns artigos, eu vou publicar alguns conteúdos como pílulas, né, com dicas. Eu vou criar um quadro no IGTV, que no futuro eu posso até ganhar dinheiro com o IGTV, que é uma outra fonte de renda que vai surgir em breve. O Instagram está testando aí a monetização no IGTV. Então, assim, tem muitas possibilidades, né? Então, estar presente no mundo digital é importante para estabelecer essa presença e ir construindo aos poucos aí uma autoridade no mercado, porque você vai ser, né, lembrado. E dentro da presença digital, que eu sempre falo, talvez quem está me acompanhando aqui, quem me segue já deve ter notado que eu sempre falo na questão de conquistar admiradores. Não fique pensando na quantidade de seguidores que você vai conquistar, porque seguidores, eles não pagam os boletos. Quem paga os boletos são os clientes e que são admiradores, né? Então, quando alguém admira a sua marca, ela vai divulgar a sua marca para outras pessoas. Ela vai compartilhar o seu conteúdo, né? Ela vai indicar você. Às vezes, o admirador, ele não vai lhe contratar ou comprar o seu serviço de imediato. Talvez no futuro, porque existe o funil de vendas, né? Com o topo, o meio e o fundo. E talvez o admirador, às vezes, ele fica só lá no topo, que é onde ele está admirando, ele está pesquisando, né? Ele sabe que você existe, mas eles possuem papel fundamental na construção de uma marca.
no Para ser mercado, tá? cliente e indicador, né, para outros clientes também, né? Porque às vezes está numa Exato. conversa, vem aquela demanda e aí aquela pessoa que te admira vai ser a primeira pessoa que você vai ser a primeira pessoa que vai vir na mente da pessoa para ela poder É, indicar, né? exatamente. Aconteceu comigo, eu já citei em outras lives, né? Esse é um exemplo que eu sempre cito porque eu gosto muito desse case. Lá no Rio Uhum, de Janeiro, um advogado encontrou um ex-colega de faculdade e no aeroporto e o colega comentou que estava buscando alguém que falasse sobre marketing jurídico porque ele queria melhorar o posicionamento. E esse outro colega mencionou meu nome, né? Então eu recebi um contato por e-mail. Hoje ele é meu aluno. Recebi um contato dele contando essa história que um colega tinha indicado lá no aeroporto do Rio de Janeiro. Então, tu vê, o outro era meu admirador, gostava do meu trabalho uhum, e me indicou, né? Então se tornou meu aluno. Então, assim, a importância de ter essas pessoas por perto, tá? Então, não pensar em números como seguidores, e sim admiradores. E falar do que você sabe, tá? Dentro da presença digital, é importante que você mostre para o mercado o que você sabe. Tem muita gente que tem vergonha de gravar vídeos, por exemplo, né? Mas existem outras alternativas. Ontem mesmo eu postei no meu Instagram um áudio, né? Então, eu peguei um áudio de um vídeo do de YouTube, vídeo. Uhum. né? Peguei uma imagem e fui lá num aplicativo chamado InShot e coloquei aquele áudio na imagem. Eu levei acho que 15 minutos para fazer isso. E aí eu postei no Instagram como áudio. Né? Então, assim, existem outros formatos que eu vou falar depois de conteúdo que você pode fazer se você tem vergonha de mostrar, né, o seu rosto no vídeo. Uhum. Outro ponto aí, para finalizar essa parte do personal branding, que é muito importante, é a simpatia e a afinidade, tá? Ser uma pessoa flexível no mundo digital faz toda a diferença, tá? A partir do momento que você é flexível, se coloca à disposição, né, interage com outras pessoas, Sim. você gera uma rede, né, de networking. Então as pessoas lembram de você, você começa a criar uma rede, e é claro que você não vai criar, não vai ser uma pessoa oportunista, você vai estar, né, se divulgando, criando uma rede de contatos, e para Uhum. ajudar essas pessoas também, né? Então, o que acontece muito comigo? Todo mês eu levo pessoas para o meu Instagram, que são seguidores ou são Uhum. alunos, e eles fazem lives comigo, eu entrevisto eles, e eu faço isso justamente para melhorar o posicionamento da marca deles, né? Então, a gente tem aí uma relação de co-branding, que é quando duas marcas se unem para divulgar essas marcas em conjunto, né? Então, a gente faz essas lives e ambas as marcas são divulgadas no mercado. Então, é É importante ter. assim, quando a gente começa a verificar o que dá resultado em rede social, essa questão de parceria, que eu acho que entra nesse Sim. conceito que você está expondo agora, ela é uma das principais dicas que se dá aos perfis para que eles cresçam, né? Então, assim, arrumem Uhum. parceiros, criem conteúdo juntos, porque enriquece o conteúdo de ambos, e aí os dois perfis, ou, né, dependendo de quantos você vai fazer a parceria, Sim, todos eles sobem juntos. Então é uma dica bem interessante para quem quer claro. crescer também dentro do Instagram. A parceria e essa é É, a live compartilhada, ela veio sim. aí como uma opção para essa parceria. Uhum. Exatamente. O co-branding, né? Quando a gente junta duas Uhum. marcas. E o guest post, que é quando a gente cria, por exemplo, um artigo em parceria, né? Com Sim. coautoria. E aí divulga em ambos os canais, no site do escritório do fulano e no site do escritório do Beltrano, Uhum. né? Então, esse aí é o guest post. Manter uma Mas relação humanizada. Pode tá, deixa falar. eu só fazer uma pergunta aqui, só para antes de você Tá. mudar para, não sei se vai abordar mais para frente. Quando você fala de interagir com o público, né? Quando a gente fala de advogado, Uhum. por exemplo, existe até a questão ética, que é como Uhum. você vai interagir com o público se de repente o que vem ali no seu Instagram é uma dúvida jurídica e você não pode ficar respondendo, dando consultoria jurídica ali, porque isso pode ser considerado Sim. captação de clientes e isso a OAB não permite, né? O Conselho de Ética da OAB não permite. Então, qual o Uhum. conselho que você dá para que seja abordada a questão, uma dúvida, quando ela surge no Instagram ou qualquer outra rede social, sem ultrapassar os limites éticos? Você vai abordar isso mais para frente? A gente deixa mais para frente, senão... Não, eu não tinha colocado Tá. nada a respeito da publicidade na advocacia aqui,
Mas, assim, o que que acontece? Quando o consumidor, ele pergunta mais, né? Ele tá ali, ele viu o conteúdo e pergunta Uhum. mais, você não vai, claro, dizer o seguinte, contate comigo e a gente marca uma consultoria grátis, porque isso não pode. Sim. Mas aí você pode responder ali, né, para o consumidor de forma que não seja Genérica. mercantilista, Uhum. né? Porque está relacionado ao conteúdo que você publicou. E se surgir mais dúvidas, de repente conversar no próprio privado, né? Porque a Uhum. comunicação as redes sociais são canais de comunicação, assim como WhatsApp, e-mail, então de Tá. qualquer forma o consumidor final precisa se comunicar. Daí vai para o privado e conversa, mas nada que ali nas redes sociais não deixar nada explicitamente comercial, né? Porque daí não Uhum. vai estar infringindo as normas do código, Tá né? bom, obrigada. Aí outro ponto ali para finalizar a questão da simpatia e afinidade é manter uma relação humanizada com os seguidores que eu já tinha falado, parceiros e Uhum. possíveis clientes, né? Ter essa relação aí de afinidade, humanização, né? Sempre responder com educação, com carinho, né? Não ser agressivo, ser agradável, interagir com outras pessoas para ser lembrado. Isso faz com que a marca pessoal, né, ela comece a conquistar realmente admiradores e reputação no mercado. Aí depois a gente vai para a próxima pergunta, né? Sim, que seria qual a importância do marketing de conteúdo na advocacia? É isso? O marketing de conteúdo ele é fundamental. Tem até um livro chamado Marketing de Conteúdo, a Moeda do Século XXI, que é do Rafael Reis. Eu sugiro para Uhum. vocês. É um livro maravilhoso. E o marketing de conteúdo, ele vende, né? Então, como o próprio advogado ele não pode mercantilizar, a gente sabe aí que tem todas as questões da OAB, tem que focar no marketing de conteúdo justamente para se diferenciar da concorrência. Porque imagina aquela questão, né? Uma pessoa está pesquisando aí um advogado que atenda direito de família. Aí ela tem duas indicações, né? Maria e José. Maria está cheia de conteúdo no Google, né? Daí a pessoa foi lá Uhum. pesquisar, achou a Maria cheia de conteúdo no Google. O José não tem nada, nem redes sociais. Quem que vai passar aí uma credibilidade para Maria, né? A pessoa que está falando, que mostra o que sabe. E o perfil do consumidor mudou. Então, o perfil do consumidor não é mais aquele que era, deu a propaganda na Globo, eu vou lá comprar, né? O perfil Sim. do consumidor não é mais esse. O consumidor quer mais, quer avaliações, né? Quer a gratuidade. Então, você precisa entregar algo para esse consumidor, ele precisa saber que você sabe sobre aquele determinado assunto para contratar o seu serviço, né? Daí que entra a questão do funil de vendas na advocacia. Eu tenho um Uhum. vídeo, Adriana, que está no meu canal do YouTube, que eu explico as fases do funil de vendas na advocacia. Né? Acessem youtube.com/Maiara Trombini. Eu coloco esse vídeo nos meus stories depois também, que eu explico direitinho como é que Legal. funciona essa questão do consumidor até chegar lá no fundo, que é a Uhum. contratação, tá? Então, é isso aí. O marketing de conteúdo também auxilia na exposição da marca. Quanto mais você fala, mais você é lembrado, né? Imagina se eu não fizesse nada. Me mudei para a Polônia, vou deixar só meu site no ar, não vou fazer mais nada da vida e quero que entre clientes. Se eu não fizesse nada, é óbvio que eu não conseguiria, né, clientes. Muito menos vender os meus cursos. Então, o marketing de conteúdo, hoje em dia, é uma das melhores alternativas, principalmente para áreas técnicas, como no caso do direito, da contabilidade, Uhum. do marketing também. Por quê? Porque nós não somos, nós não temos empresas, por exemplo, assim, é diferente de um restaurante que você pode ter um Instagram e postar fotos da comida, né? O advogado e o contador e o profissional de marketing, o arquiteto, ele precisa mostrar, né, que ele sabe as suas expertises. É diferente de outros segmentos de mercado, tá? E outro ponto importante que a gente tem que lembrar sempre que as pessoas elas compram ou contratam de quem elas gostam, admiram e confiam, né? Então Uhum. esses três pontos são essenciais quando a gente está estabelecendo uma estratégia para fortalecer a marca no mercado, tá? A pessoa vai te contratar porque ela gosta de você, porque ela confia no seu trabalho, então você precisa mostrar isso através aí da sua fala, do seu conteúdo relevante, tá?
E aí, tem alguns pontos que eu coloquei aqui, tá? Que a produção de conteúdo, né, ela é extremamente importante para elevar a reputação no mercado, né? A reputação, Uhum. quando a gente aí é lembrado no mercado, ela aumenta a visibilidade, o advogado começa a construir e ser lembrado, construir autoridade e ser lembrado, tá? Se o Ô, advogado não Mayara, faz nada, pode falar. eu acho que também a questão, quando a gente fala do advogado, não é só também com relação ao cliente, mas, por exemplo, como a gente falou assim, eu trabalho num escritório, mas se eu algum dia quiser mudar de escritório, né, fazer, enfim, hoje em dia a pesquisa em redes sociais, ela está Sim. muito presente, né? Então, o advogado que produz um conteúdo, acho que também é um incremento curricular, né, para ele, Uhum, né, uhum. para um emprego, enfim. Uhum, exatamente. Principalmente as bancas de médio e grande porte, elas Uhum, analisam advogados dinâmicos, né? Então existe toda essa pesquisa. Eu mesma trabalhei numa banca jurídica em Porto Alegre que era uma banca boutique, né? Então era uma banca boutique e a primeira coisa que ela fazia realmente era isso, analisar se o advogado tinha perfil dinâmico. Por quê? Porque uhum, bancas de médio e grande porte, bancas boutique, normalmente elas têm assessoria de imprensa. Então, a assessoria de imprensa precisa do advogado, do apoio do advogado para produzir ali, né, um trabalho em conjunto uhum. para levar esse escritório para a mídia, né, para os jornais, para os sites de grande circulação. Então, o advogado produzir conteúdo é fundamental. Saiu da faculdade, até tem um vídeo só para estudantes de direito no meu canal. Saiu da faculdade, né? Ou está na faculdade ainda, monta um blog, é gratuito, né? Tem Uhum. no WordPress ali, cria um blog, começa a produzir, tá fazendo um trabalho, né? Fez um trabalho lá sobre direito penal, se você gosta disso, cria um artigo e coloca lá no seu blog. Começa a criar, né, essa relevância no mundo digital, porque fica tudo armazenado no Google, tá tudo lá. Então É, depois você. utiliza o trabalho até que você está tendo, de repente, Sim, numa causa, né? Teve que sim, estudar e passa aquilo para um artigo e se sim. aproveita disso, né? Transmite o Exatamente. conteúdo. Exatamente, vai construindo, né, essa autoridade aos Uhum, pouquinhos, realmente, porque as pessoas começam a pesquisar e começam a achar você. Quando você vê, você já tem aí o seu nome sendo falado por várias pessoas no uhum. mercado, né? É... Depois aí a gente entra para os formatos, né, de conteúdo. Os formatos de conteúdo. Em quais formatos o advogado pode produzir e quais você acha que dá mais resultado? Assim, hoje em dia, tá, para Google, com certeza são os artigos, né? Então é importante que o advogado ele fique atento que produzir conteúdo e colocar artigos em canais que têm um bom ranqueamento no Google, como o Jus Brasil, Uhum, como o próprio Linkley, que é uma rede social jurídica que é muito legal, eu sempre indico no meu Instagram, ajuda a ranquear no Google, tá? Porque tem uma boa indexação. Indexação é uhum. quando aparece lá no Google todos os links daquele site no Google. Então, produzir conteúdos para esses canais já são de grande valia, tá? Os artigos. O LinkedIn também tem uma ótima indexação no Google, então publicar artigos lá no LinkedIn. E os artigos, você tem que pensar que são conteúdos que vão ficar, né, para o resto da vida Sim, ali, né? Então, com o produzir bem feito. tempo, tem que ser bem Primeiro, feito. produzir bem feito, porque ali está É, ali, às vezes você, isso eu sei porque eu cheguei a publicar alguns artigos há um tempo atrás, e as pessoas pegam o artigo, assim, não adianta nem se falar assim, não, qualquer coisa eu vou lá e deleto. Não, porque alguém já pegou, já colocou num outro site, porque as pessoas fazem isso. Né? Então, fazem. você pega É, seu artigo e coloca num outro site jurídico, então não adianta você falar assim, depois eu apago, né? Então tem que ser uma é, coisa responsável e bem feita. exatamente. E o que dá para fazer, né? Para você ter uma organização na produção de conteúdo, coloque a lista de artigos que você já produziu e os links numa planilha, né? Salve Uhum, isso e com o passar do tempo, faça uma auditoria nesses conteúdos. Porque, uhum, principalmente na área do direito, muitas coisas mudam, né? A sim. legislação muda. Então, faça uma auditoria e veja o que precisa ser reformulado. E aí, o conteúdo, ele nunca morre. A partir do momento que você começa a reformular, esses tempos mesmo, eu reformulei um conteúdo que eu tinha escrito que não estava bem, não estava legal, eu refiz ele e publiquei de novo, né? Então, Uhum, é importante fazer isso também.
Então, a gente tem aí formatos como blog post, que são esses artigos em blog e no próprio site do escritório, né? Quando se fala em site do escritório, é muito importante você, advogado que tem um escritório, pensar no seu site. Você precisa ter um site, tá? O site é o cartão de visita digital do advogado, né? E as redes sociais, eu sempre falo isso, as redes sociais, elas são instáveis, a gente não sabe até quando elas podem durar, né? A gente teve o exemplo do próprio Orkut, do MySpace, que foram redes grandes no Brasil e que morreram, né? Então, assim, hoje a gente tem aí Instagram como a rede mais queridinha, TikTok, que eu não recomendo ainda, porque é uma rede mais adolescente, mais jovial, né? Para uma rede mais engraçadinha, assim, não demonstra, acho que, seriedade, talvez. Não demonstra seriedade, e é uma rede social que é mais, eu vejo como para outros setores, moda, né, restaurantes, esses outros nichos aí. Isso. Então a gente tem aí várias redes sociais, né, o próprio Facebook, e é importante analisar, né, onde está o seu grupo aí de personas, né, que a persona que a gente usa no marketing de conteúdo é um desenho, né, do cliente ideal, um desenho fictício do cliente ideal. Então, a gente constrói uma historinha. Maria, 35 anos, gosta de viajar, trabalha numa multinacional e tem um filho de 5 anos, viaja uma vez ao ano. Então, a gente constrói essa historinha para criar conteúdos relacionados a isso. Então, a Maria tem um perfil que gosta de viajar. Então, se o advogado atende direito do consumidor, né, então pode-se criar conteúdos para Maria. E aí eu até ensino no meu curso como fazer uma pesquisa de persona nas redes sociais. Também tem conteúdo sobre isso no meu canal do YouTube. Então é importante identificar, né, onde estão essas personas do seu negócio para saber em quais canais de comunicação, né, estabelecer presença, porque às vezes você acha que o seu cliente potencial está no Instagram, mas ele não está, ele está no LinkedIn, né? E isso acontece muito na advocacia. Por quê? Porque as pessoas se baseiam na rede social da moda, né? Agora a rede social da moda é o Instagram e o TikTok. Então vai todo mundo lá para o TikTok, todo mundo focando no Instagram. Mas será que você está tendo resultados pelo Instagram? Né? Aí que entra a estratégia de marketing. Aí também a gente tem, né, os podcasts, é um outro formato. Tem vergonha de gravar vídeo? Você pode gravar áudio. E gravar áudio pelo próprio celular, né, Adriana? Áudios curtos. Como eu falei ontem, eu postei no meu Instagram um áudio, tem 2 minutos. Daí eu tive que colocar ele no IGTV, mas o próprio Instagram ali, na hora de publicar, já dá as 2 opções, no feed ou no IGTV. Então, gravou, pode criar um canal no próprio Spotify, e é super simples. As pessoas acham que é difícil. Não é, você cria uma conta no SoundCloud, que SoundCloud é onde você vai deixar seus áudios hospedados, né? Vai ficar hospedado lá, e depois você vai vincular ao Spotify, à Apple, sabe? Daí isso é só pesquisar na internet que você encontra como fazer essa vinculação, não é difícil. Então, assim, grava áudio, né? Posts curtos para o Instagram ou posts mais longos. O Instagram, ele permite no feed 2.200 caracteres. Só que tem que ter cuidado com o post mais longo, porque ele é cansativo. Então, se ele não for um post atrativo, a pessoa não vai ler, tá? Ela vai sair dali, né? Então, tem que ter esse cuidado. LinkedIn, por exemplo, tem 1.300 caracteres no feed. Aí os artigos não têm limite, né? Então, assim, algo que dá certo, que você tinha me falado, né? Algum formato aí que dá certo. O que dá certo para mim posts carrossel no Instagram, tá? As pessoas gostam bastante quando eu publico ali 10 fotinhos no Instagram e a pessoa arrasta o dedo. Isso tem um bom engajamento, né? Eu sei porque eu já vi o seu Instagram. Com conteúdo. Então, um conteúdo leva. Então, você coloca lá, acho que 5 dicas sobre determinado assunto. Então, você coloca uma dica em cada um e a pessoa vai passando para conseguir abordar todo o conteúdo. Exato. E eu ainda coloco um texto de introdução, né, na legenda. Mas é importante que nas redes sociais você estabeleça uma estratégia. Não adianta só postar. Cada dia eu vou postar uma coisa. Não. Tem que ter uma sintonia. Se você entrar no meu Instagram, você vai ver que os meus posts, eles têm uma sequência. Então, uma coisa está interligada à outra, né? Um dia eu falo sobre
conteúdo, formatos de conteúdo. No outro, eu vou colocar lá, perca o medo de gravar vídeos. Então, eu interligo uma coisa a outra, porque isso é estratégico, tá? Então, eu estabeleço uma estratégia. Então, você quer falar sobre as mudanças nas leis trabalhistas em período de coronavírus, né? Faça uma sequência de posts interligados, cada dia falando de uma coisa, mas que feche no Instagram ali, né, um cronograma de conteúdo estratégico para alcançar a sua persona, tá? Aí a gente tem também os stories, que, assim, no marketing, o que a gente faz? Claro que na advocacia não se pode mercantilizar, né? Mas no marketing, o que a gente recomenda? No feed você vai entregar conteúdo, nos stories você vai vender, tá? Então, quem trabalha com marketing normalmente faz isso. Já o advogado, o que pode fazer? Vai entregar conteúdo no feed, vai fazer a chamada lá nos stories, no caso aí do Instagram, né? Agora, o advogado que atende pessoa física que estudaram até a 8ª série. Esse público aí tá em peso lá no Facebook, tá? Pessoas idosas também estão em peso no Facebook. Aí tem que estabelecer estratégia para esse público. Por exemplo, se você atende pessoas que não puderam, que não tiveram oportunidade de se alfabetizar, você tem que gravar vídeos para essas pessoas. Porque a pessoa pode não saber ler, né? Então, isso tudo envolve estratégia. Você tem que saber, né, quem é o seu público e qual o melhor formato de conteúdo vai atingir essas pessoas. Outro ponto que é importante, voltando nessa questão das pessoas analfabetas, que também o material físico ainda é muito importante para essas pessoas, sabe, Adriana? Tem gente que não sabe ler. Então, o material, ter um cartãozinho de visita, ou, claro, que agora não dá porque tem o coronavírus, mas conceder uma entrevista na rádio da cidade, se mora no interior, isso gera um impacto muito grande para esse tipo de público, sabe? Então, é importante realmente ter essa visão aberta e ampla para cada tipo de público, tá? Aí depois a gente tem o IGTV, né? Que, como eu falei, aí tá em testes para monetizar, então é uma outra... São vídeos mais longos, né? São vídeos mais longos. Se pode criar um quadro no IGTV, né? Falando de direito do trabalho com a doutora Adriana. Aí publica um vídeo a cada 15 dias. Aí vai gerando a expectativa no público-alvo, né? No consumidor. De esperar o vídeo a cada 15 dias. Exato. E aí, nesse período de 15 dias, dá para fazer várias chamadas, né? Nos stories e nas próprias redes sociais, informando, olha, no dia tal vai entrar um vídeo sobre determinado assunto, sabe? É isso que você tem que estimular no público-alvo. Por quê? Porque essas chamadas faz com que a pessoa fique lembrando de você. É que nem quando o advogado manda imprimir uma agenda com o logotipo. A pessoa vai usar a agenda o ano inteiro, ela vai lembrar de você o ano inteiro, sabe? Então, esse tipo de coisa que as pessoas precisam se antenar. Aí depois a gente tem as lives, né? Olha que grande oportunidade as redes sociais estão, né? As redes sociais trouxeram pra gente nesse século. Quando a gente ia imaginar que eu ia conversar contigo, né? Aqui da Polônia para o Brasil com pessoas aqui ao vivo. A Rosária que entrou agora, a Rosária mora em Minas Gerais, né? Então, assim, o mundo digital, ele possibilita muitas coisas e tem que aproveitar. O LinkedIn liberou lives no Brasil também, né? Aqui, para mim, não está liberado ainda, mas eu já sei que no Brasil está liberado. Então, isso é gratuito, né? Expor seu conteúdo, cria um cronograma com os conteúdos como eu fiz aqui. Eu coloquei todos os itens para não esquecer de nada. Inclusive, eu fiz um vídeo para o meu canal do YouTube, onde eu ensino como você organizar uma live, né? Porque é importante que você organize a live, tenha aí uma organização do que você vai falar, senão você se perde, né? Não adianta você ligar a câmera e sair falando, porque você se perde. Tem algumas pessoas que eu já vi que fazem aqueles perguntas e respostas, mas eu acho que talvez no jurídico, não sei se tem muito cabimento, justamente por conta de dúvidas jurídicas que podem surgir ali. Então, às vezes, mais fácil faz uma pauta mesmo, um roteirinho, né? Sim, faz uma pauta. Outra que tá em Belo Horizonte, ó, Minas Gerais. Ai, meu sonho é conhecer Minas Gerais, não conheço. Manda um beijo para Belo Horizonte. Beijo para Belo Horizonte, para Minas Gerais. Queria tanto comer o pão de queijo de lá, meu sonho. Mas um dia eu vou visitar Belo Horizonte, Minas Gerais. Webinars, né? O webinar tá em alta agora, nesse momento. Isso. Então, muitos escritórios, né?
Exatamente. E é uma grande oportunidade para você ganhar um dinheiro, né, com webinars, fazer um congresso, né? Pega aí, convida 2 colegas da advocacia, organiza um webinar no Zoom, né? Faz R$ 50 a inscrição, R$ 30 Uhum. a inscrição, convida clientes, prospects, divulga nas redes sociais e faz. Né? Então, hoje está todo mundo em casa, todo mundo consumindo conteúdo o tempo todo, né? E muitas pessoas deixaram para fazer cursos e ler livros nesse período de coronavírus. É claro que tem que cuidar a questão do frustramento e do excesso também, né? Porque a gente consome muita Sim. coisa. Tem muita coisa acontecendo agora, né? Porque muitas empresas se deram conta que estavam estagnadas no digital e agora com esse problema do coronavírus tiveram que se movimentar, né? E se ficarem de fora desse movimento, quando a gente voltar ao normal, ou sei lá o que for, né, quando a gente voltar, Sim. vão estar ultrapassadas, né? Porque muita gente está correndo atrás dessa questão de colocar conteúdo nas redes. Assim, você vê a quantidade de live, né? Eu falo assim, Sim. 19, 20 horas já não dá mais para É. fazer live, porque você compete com tanta gente lá, a gente já estou fazendo em outros horários, porque não dá mais. Todo mundo se deu conta disso, né? Então, o Uhum. escritório, o advogado que não correr É. atrás disso, vai ficar para trás mesmo. Exatamente. Vai me receber em Minas Gerais, vou anotar, viu, Nelma? Vou anotar aqui o teu Instagram. Outro formato de conteúdo são os e-books, né? Dá para criar no próprio canva.com, que é uma ferramenta maravilhosa, né? Criar um e-book. Agora com essa função do coronavírus, o que mudou na legislação trabalhista, né? O que vai mudar na legislação tributária, né? Até os próprios contadores aí mudaram essa questão aí do coronavírus. Não precisa pagar, né, o DAS agora. Isso. O DAS foi estendido, né? Então. E várias outras coisas, várias outras obrigações tributárias aí que foram postergadas, enfim. Então, olha só, então identificar essas oportunidades, né? Criar e-books, novos produtos também. E-mail marketing é outro formato de conteúdo. Né? Muitos escritórios utilizam, né, essa prática há muito tempo, mas é claro que tem que lembrar que o e-mail marketing você só pode enviar para contatos que autorizaram o envio. Então, você vai enviar para o seu grupo de clientes e de prospects, mas que você teve o contato, a pessoa lhe deu o cartãozinho, essa pessoa gosta de receber seu conteúdo, né? Ou se inscreveu lá no seu site, na sua news, tá? O guest post, que eu já tinha falado lá no início, que guest post é quando você escreve um conteúdo, né, ou gera aí a própria live também, né, dentro aí da relação do co-branding, que é misturar as duas marcas. O guest post são esses conteúdos em parceria, tá? Então, fez um artigo e divulga lá no site do colega e vice-versa. Tem um ponto que, antes da gente ir para a última pergunta, que existe um termo chamado cross-media, que é o seguinte: você não precisa sair produzindo conteúdo adoidadamente para todas as redes sociais, vou publicar. Você pode reaproveitar os mesmos conteúdos nas redes sociais. Então, por exemplo, você vai fazer uma live, você pode ligar aqui o seu celular no LinkedIn e também colocar no YouTube, né? Então, isso se chama cross-media, reaproveitar o conteúdo em diferentes canais, porque aí você alcança outras audiências também. E como que eu faço com os meus conteúdos? Aquele conteúdo que você leu no Jus Brasil, ele já foi para o meu Instagram. Então, aquele artigo, ele gerou 2 posts no Instagram em formato de carrossel. Então, as dicas estão lá nas imagens, a pessoa passa, né, e lê aquele conteúdo. Então, eu fiz aí um reaproveitamento de conteúdo, tá? Foi publicado no Jus Brasil, no LinkedIn, foi já para o meu Instagram. Então, eu fiz um vídeo para o YouTube, eu vou extrair o áudio do vídeo e vou transformar em podcast, tá? Porque aí você vai fazer isso aí tem que fazer. E aproveita, né? Aproveita o tempo, né? Exato. Você aproveita, você já produziu uma vez, então você já usou o seu tempo e você coloca em diversas mídias. E você vai alcançar pessoas diferentes, Adriana, porque lá no LinkedIn eu tenho 6.500 pessoas e talvez aquelas pessoas que estão lá, elas não estão no Instagram, sabe? Então a gente faz esse reaproveitamento. Aí agora a gente entra para a pergunta final.
que é sobre Peraí, deixa eu posicionamento em só. momentos Eu só de estava vendo crise. aqui, entrou uma pergunta aqui, mas eu acho que foi lá eu não sabia se tinha entrado aqui na live ou se era lá no feed. Acho que entrou no feed e apareceu aqui para mim. Por Ah, isso que eu, tá. que eu, que eu Mas a me gente perdi aqui, pode, a desculpa. gente pode deixar as perguntinhas para o final, as que aparecerem aí no feed, não tem problema, Tá. tá? Então, como agora a gente está no momento de crise, né? E Uhum. a gente até conversou que as lives agora, né, vieram todas à tona aí, muita gente fazendo live, webinar. Como que o advogado ele pode usar essas suas dicas neste momento de crise para se atualizar e, de repente, até melhorar a prestação de serviço que ele já tinha antes? Sim, o importante é que o advogado estabeleça uma rotina acima de tudo, né? E tenha Uhum, consistência. Por quê? Porque hoje a gente viu que com o coronavírus, né, mudou tudo. A gente não sabe como é que vai estar amanhã, né? Então, hoje a gente está vivendo o dia mesmo, né? Então tá cada vez mais complicado. Então, um advogado que já se deu conta que estabelecer uma presença digital é importante, precisa estabelecer também uma rotina e consistência. Então, agora eu vou precisar produzir conteúdo para me destacar, porque a concorrência está grande, o coronavírus, eu estou uhum. perdendo clientes. Então, vou escrever um artigo por mês, vou escrever 2 artigos por mês, mas eu vou escrever e vou publicar e vou gerar, né, toda uma movimentação em cima disso. Além disso, além da consistência e da rotina, é importante que o advogado entenda as novas oportunidades, tá? E esteja aberto a novas oportunidades. Crie novos produtos também. A gente viu aí, né? A gente tinha a LGPD que entraria em vigor em agosto, não vai mais. Isso. Né? Muitos Uhum. advogados fizeram palestras, fizeram webinars a respeito disso. Isso foi uma identificação de estratégia, de oportunidade. Então, o que o coronavírus trouxe de oportunidade para o seu escritório? Né? Que produto você pode criar para oferecer para os seus clientes? Outra coisa muito importante, será que o seu cliente não está precisando de ajuda? Né? Você ligou para o seu cliente, mandou uma mensagem, né? Será que estabelecer uma relação agora, nesse momento, não vai ser importante? Então tem que cuidar desses pontos também, tá? Além de... Posso só fazer um adendo aqui, que eu Sim, sim. estava vendo uma exposição esses dias, uma exposição numa live, inclusive, né? Uhum. E o advogado falava sobre a renegociação de honorários, né? Porque tem alguns Uhum. clientes que estão pedindo, enfim. E uma das possibilidades que eu falei assim, gente, vamos, de repente, oferecer algum outro serviço que o cliente esteja precisando e que Uhum. a gente seja capaz de fazer para não precisar diminuir, não precisar diminuir tanto. Então, assim, às vezes você não precisa Sim. diminuir o valor, mas você pode agregar serviço e depois você vai se aproveitar disso também, né, no É. pós-crise. Tá? Exatamente, exatamente. Identificar, né? E estar aberto também a aprender, né? Novas questões Isso, como tecnologia. Agora, muitos advogados não muito. sabiam mexer no Zoom, É. né? Que é uma ferramenta aí para reuniões, que é uma das mais Uhum, utilizadas, né? A gente tem outros, tem o Skype, né? Tem o WhatsApp que vai liberar até 50 pessoas numa conversa também, né? uhum. Já vão liberar em breve. Então, assim, estar aberto a aprender sobre isso, porque agora o futuro é hoje, né? Não é mais O amanhã. futuro veio assim, né, numa avalanche, né? Foi Toma, uma. futuro, pega, porque, né, agora é hora. Exatamente. O futuro chegou, não é amanhã. A É, gente não. Aquele mundo que a gente vivia em dezembro não é é, mais o mesmo não é mais, mundo de agora. Então, com assim, tem que certeza. se adaptar, né? Eu tenho visto muitas pessoas que estão me procurando porque não tem resultados nas redes sociais, Uhum. né? Mas E será que tem até já faz, estratégia? você faz a mentoria, né, Sim, em redes sociais, então já faço. coloca aí, já pode, já coloca, porque eu acho isso muito Faço. importante, porque Sim, as pessoas às vezes precisam de uma ajuda especializada, e sim, quando a gente fala de profissão, né, quando a pessoa erra, pode gerar efeitos negativos sim, que não são bons para a carreira ou para o cliente. Então, às vezes, procurar uma exato. ajuda profissional de uma pessoa que de fato tenha conhecimento Sim. é muito importante. Eu trabalho com a mentoria especializada sobre marketing jurídico num conjunto geral, né? Desde a estratégia offline ao online, né? Porque o Uhum. marketing jurídico ele engloba tudo isso aí, não é só redes sociais. E eu também tenho os cursos online que agora na quarentena eu disponibilizo por 50, estou disponibilizando Legal. por 50% de desconto, justamente para ajudar, né, esses profissionais que não têm condições de contratar uma mentoria, né? Que é um pouco mais cara.
Então, é importante que o advogado esteja aberto a aprender sobre marketing, né? Então, assim, não sabe nada sobre redes sociais, não sabe estabelecer estratégia, tem o meu curso Redes Sociais para Advogados e Escritórios Jurídicos. Quer aprender um pouco mais sobre produção de conteúdo, né? Sobre como melhorar os seus conteúdos, é o outro curso, Produção de Conteúdo na Advocacia, que inclusive está rolando um sorteio aqui no perfil Mercado Jurídico, né? Eu disponibilizei uma bolsa de 99,99% de desconto. E vai acontecer semana que vem, né, Adriana? Segunda-feira. Isso, segunda-feira o sorteio vai ser feito e a gente divulga no mesmo dia. Isso. Quem é o ganhador aí. Vamos participar. Exatamente. É uma boa oportunidade. Já aproveite esse sorteio. Muitos alunos gostam desse curso e estão colocando em prática, tá? Então, assim, estar aberto a identificar novas oportunidades, tá? Quando você conversa com seus clientes, muitas vezes surgem insights, oportunidades para você desenvolver novos produtos e novas possibilidades. Então, esses são os principais pontos mesmo. Consistência, identificação de oportunidades e também aprender sobre marketing, inovação, estar aberto, porque agora a gente está vivendo realmente um novo mundo, tá? Tem alguma pergunta específica aí? Olha, não, na verdade o pessoal só estava elogiando a live, o pessoal gostou muito. Eu também, nossa, tô aqui babando pelo conteúdo. Acho assim, eu já tinha visto outras lives suas, e uma coisa que me chamou muita atenção, como você passa conteúdo interessante, conteúdo útil. Então, assim, muito obrigada, né, por ter aceito o nosso convite de vir aqui falar um pouquinho sobre o marketing jurídico. Queria te parabenizar pelo trabalho que você faz, assim, né, tanto no YouTube, como eu falei nos artigos que eu li, assim, são muito ricos. Eu acho que as pessoas podem ter uma base muito boa com os seus vídeos no YouTube. E, gente, assim, eu nunca fiz os cursos da Maiara. Eu não sou assim, eu sou advogada pública, sou procuradora federal, então, assim, eu não busco atingir clientes. Mas, assim, pelo conteúdo que eu vejo aqui, que se disponibiliza gratuitamente, eu fico imaginando o conteúdo pago, né? Sim. Enfim. Então, é isso, Maiara. Eu gostaria muito de agradecer, nosso tempo está acabando. Tá? Muito obrigada por você ter aceito o nosso convite. Ficam abertas as portas aqui para quando você quiser fazer. Tem um assunto novo para trabalhar. Estamos de portas abertas, porque eu gosto disso, assim, sabe? Quando a pessoa traz o conteúdo, não é aquela enganação, sabe? Vamos falar e chega aqui e faz um enrolation e não fala nada. Gosto mesmo. Muito obrigada. Eu que agradeço. Fiquei muito feliz pelo convite, Adriana. Foi um prazer te conhecer. Eu realmente disponibilizo bastante conteúdo. Às vezes as pessoas até se surpreendem com isso, mas eu acho que é importante, né? Assim que eu construí a minha marca, meu posicionamento no mercado, entregando realmente. E eu gosto de contribuir, e é assim que eu quero ser lembrada, né? Uma pessoa que contribuía com a sociedade. Então, adorei a live também, foi um prazer participar. Me acompanhem também nas redes sociais, né? É isso que eu ia falar. Alguém perguntou qual o Instagram, não entendi qual é o Instagram da Maiara, é Maiara.trombini? Maiara.trombini. Mas tem lá, é só entrar, enfim, é o mesmo que está aparecendo aqui no cantinho, tá? Isso, Se você entrar, você consegue entrar direto no Instagram dela. Todas as minhas redes sociais é o meu nome, Maiara.trombini, porque eu fortaleço, né, a minha marca pessoal. Pessoal, exatamente. Isso, então... E eu não sei, e o Instagram, onde está rolando o sorteio, é aqui no Mercado Jurídico, é só você procurar o post oficial lá, e seguir as regrinhas, e na segunda-feira a gente faz o sorteio. Isso. Tá bom? Tá, foi obrigada, um prazer. Viu, Maiara? Muito obrigada. Um bom final de semana a todos. Um beijinho, pra Adriana. Também. E um beijo para todos. Um beijo. Tchau. Tchau.